A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, segunda-feira, dia 12 de maio. Sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do nosso programa O Direito Azul. Eu sou Tamires Cardoso, estou muito feliz de estar com vocês em mais uma manhã, nossa segunda manhã juntos aqui. Feliz Dia das Mães, né? Ontem foi nosso Dia das Mães aí. Estou muito feliz de estar aqui com você. Parabéns a todas as mães. Parabéns às minhas mães, Dona Helena, Dona Isabel, todas as minhas ancestrais. A vida passou por todas vocês antes de chegar até mim. Sou extremamente grata. Um beijo em cada uma de vocês. Estejam aqui fisicamente comigo, estejam em energia. Recebam a minha gratidão, a minha honra a todas vocês. Queridos, eu quero que vocês tenham em mente a importância do sagrado feminino, a importância da maternidade, e hoje o nosso programa se trata a respeito disso, tá? Nós vamos conversar aí a respeito das mães, nós vamos falar do Dia das Mães, e mãe não é apenas aquela que gera fisicamente, né? Nós sabemos que mãe é aquela que nutre, é aquela que cuida, é aquela que dá a vida, não apenas a vida física, mas quantas são as mães que dão a vida energeticamente, que dão a vida em amor a todos os seus filhos, né? Então nós vamos conversar um pouquinho aí a respeito dos direitos das mães. Nós falamos no programa passado, né, a respeito do direito azul, a essência do direito azul e o porquê ele se chama direito azul. Eu vou retomar um pouquinho esse assunto com vocês, para quem perdeu o programa passado, para quem não acompanhou, para quem está chegando hoje também, entender um pouquinho do motivo, né, desse nome. Então, direito azul, você sabe, ou você não sabe, na verdade, o azul ele foi a última cor a ser percebida pela humanidade, veja você, a humanidade ancestralmente, né, na antiguidade, tinha muita familiaridade, até por comprimento de onda, o vermelho sempre foi muito presente na humanidade, a cor do sangue, a cor da batalha. Então, as pessoas percebiam muito a cor vermelha, a cor da paixão, né? A cor do amor, do sangue, a cor negra, a cor da escuridão, das trevas. Mas o azul era uma cor que não era percebida, apesar do céu e do mar estarem ali o tempo todo presente na natureza. Não era uma cor que era vista, que era reconhecida pela humanidade e estava bem diante dos nossos olhos, veja você. Então, desde a antiguidade não existia um nome para a cor azul. Existia um nome para o verde, existia um nome para o vermelho e não para o azul. Se nós pegarmos ali os textos antigos de Homero, ele falava, inclusive, que o mar era cor de vinho. Né? Vocês já viram aqueles tonéis antigos de vinho lá, de 2000, da época de Cristo? Que o vinho ele tinha aquela cor meio azulada mesmo, aquele tom meio arroxeado. Parece o mar lá em alto mar, aquele tom meio roxo, meio acinzentado. Eles falavam que o mar era cor de vinho. Não existia um nome para o azul. Então, o direito azul faz referência a estes direitos que são ocultos da nossa consciência, mas que existem, que são presentes, ao qual nós temos, nós somos detentores, nós somos legitimados destes direitos. Para quem não conhece, né, a Tamires Cardoso, essa que vos fala, eu sou advogada por formação, eu trabalho como advogada já há 13 anos, então eu estudo direito há quase 20 anos, né, e eu tive
do arcanjo Raziel, essa canalização do direito azul, e eu trago essa mensagem de direitos que nossa alma tem, direitos divinos, direitos encarnatórios, direitos que a nossa consciência ainda não conhece, na verdade não se lembra, mas que existem, que permitem com que estejamos aqui. Mas nós sabemos, eu lancei o livro em 2021, né? O livro Direito Azul foi lançado em 2021, tem outro em produção, tá, gente? Lancei também um tarô. O objetivo desse conteúdo é trazer à luz do inconsciente, porque esses direitos todos, eles estão no nosso inconsciente, porque a nossa alma tem direito às nossas informações, mas o nosso consciente ainda não trouxe à luz, né? O nosso consciente ainda não tem acesso a essa informação. Quem estuda aí um pouquinho de psicologia vai entender melhor o que eu estou falando. Nós carregamos essas informações inconscientemente e nem tudo consciente traz, né, à luz. E agora nós estamos num período da humanidade em que eu chamo do período de acordar. Nós estamos despertando, nós estamos trazendo à luz justamente do nosso inconsciente. Então, nós vamos descobrir estes direitos. E esse programa tem o objetivo justamente de trazer à luz esses direitos que são ocultos de nossa consciência. Nós vamos trazer do inconsciente todos esses direitos encarnatórios que nós exercemos à escuridão, né? A nossa consciência, que são os direitos azuis, o direito azul. Então, hoje, o programa de hoje vai falar sobre o direito à maternidade, o direito de resgatar a nossa mãe. Então, vai ser bem interessante, hein? Fica por aqui, não muda não de frequência, fica aqui comigo. Nós temos alguns minutinhos aí, uns minutinhos muito importantes, muito ricos, tá? Eu tenho certeza que eles vão mudar a sua vida, a sua forma de enxergar a espiritualidade. Eu espero que sejam minutinhos que tragam cura, porque a mãe, o resgate da mãe, é um resgate de cura. Vocês sabem disso, né? Quem trabalha, quem estuda a espiritualidade, quem estuda a cura, quem trabalha com isso há muito tempo, sabe a importância do arquétipo da mãe, do arquétipo da maternidade. Então, isso é, sim, um resgate de cura, um resgate primordial. Então, fica por aqui, não muda de frequência. Vamos juntos entender este direito que nos foi tirado e que agora será resgatado. Isso é muito forte, hein, gente? Muito forte mesmo. Vamos pensar juntos com a lógica, com a consciência, tá bem? Vamos lá, então. Pensando aqui em termos de espiritualidade, em termos de divino, em termos de Sagrada Família, vamos pegar juntos aqui tudo que a gente já ouviu falar em termos de arquétipos conscientes, inconscientes, em todas as religiões. Quando a gente pensa no divino, quando a gente pensa na questão de família, de construção, de deusa, vamos trabalhar com um conceito básico até do cristianismo, tá? De Sagrada Família, que é o que a maioria dos brasileiros, né, acreditam. A gente tem uma população brasileira hoje, a esmagadora maioria aí de cristãos, tá? Entre católicos, evangélicos, protestantes, espiritualistas e tal, mas todos acreditam na questão cristã da Sagrada Família. E aí eu vou cutucar um pouquinho, mas a gente vai pensar pela lógica, tá bom? Pela lógica, pela biologia, e vocês não vão ficar chateados comigo, porque vocês vão encontrar o despertar da consciência e vocês vão ver que isso tudo é muito maravilhoso, tá bom? Nós estamos trabalhando, eu trabalho com canalizações do arcanjo Raziel. Para quem não conhece, ele não é um arcanjo assim tão falado,
diferente dos outros, né? Nós temos o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, mensageiro, Rafael de cura, o Miguel, né, guerreiro. Nós temos o arcanjo Raziel, que é o portador dos mistérios de Deus, o que guarda a alta magia, o que guarda os ensinamentos cabalísticos, o que guarda os segredos, né, do trono de Deus. E ele direciona o meu trabalho desde sempre. E eu trabalho com canalizações dele também para o Direito Azul. Nós vamos ouvi-lo e nós vamos entender pela lógica e perceber que faz muito sentido muitas coisas, tá bom? Vamos pensar pela biologia, tá, gente? Deus gera o Filho no Espírito Santo, é isso que diz a Bíblia. É isso que diz as religiões, é isso que diz o cristianismo. Mas como seria possível gerar um filho sem um útero feminino? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que um pai gera um filho sem uma mãe? E aí a gente entra num conflito, hein? Cadê a nossa mãe? Todo mundo fala em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. E cadê a deusa mãe, gente? Cadê a nossa mãe? Vocês conseguem perceber o nosso direito à maternidade? Como que ficou isso? Mas nós temos Maria, nós temos Nossa Senhora, nós temos aí as religiões que falam da deusa, né? Que falam aí outras, sagrado feminino e outras questões, mas dentro do cristianismo tem a mãe de Jesus, ok? Mas vamos lá para... Sem ser a mãe de Jesus, né? Tem Maria, que é encarnada, mas ela não é a deusa primordial lá junto com Deus Pai. Cadê a deusa mãe junto com Deus Pai? Por que ela não é mencionada? Aí a gente pode pensar também lá em Gênesis, quando ele fala da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como é que façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Se isso, de repente, não pode ser ali, de repente, uma analogia a um ato, a uma relação sexual. Como é que se produz alguém à imagem e semelhança do outro sem a junção de energias masculinas e femininas? Vocês já pararam para pensar nisso, como pode ser curioso? Será que ali não se falasse, se a gente pegar o hebraico antigo, eu tô cutucando, hein? Eu tô cutucando, mas é para o nosso bem, a gente está falando de resgate. Vocês conseguem perceber por que eu falo de direito azul? Por que isso é algo tão óbvio, que de repente sempre teve ali diante dos nossos olhos e a gente não enxergava? Porque é muito óbvio. Como é que a gente fala em façamos o homem a nossa imagem e semelhança e ninguém parou para pensar que talvez isso pudesse se tratar de uma relação sexual? E misturar energias de masculino e feminino e produzir algo que fosse a imagem e semelhança de Deus. Mas por que ninguém nunca falou da deusa? Por que todo mundo fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo bem? É o arquétipo, né? Vamos tratar em arquétipo para a gente entender em termos de representação. O Espírito Santo ele tem todas as características de uma energia feminina. Ele é consolador, né? Ele nutre, ele batiza com fogo, ele transmuta, ele multiplica, percebe? Ele cura, né? Ele nutre, ele não pode ser ofendido, Deus não admite que se ofenda o Espírito Santo. Mas por que não se fala em Deus, a mãe? Por que não se fala no sagrado feminino? Percebe? Quando fala lá que Adão foi criado do pó da terra, quem estuda espiritualidade, quem estuda Cabala, sabe que a terra é um arquétipo, que o útero feminino também é um arquétipo para a terra. E aí como é que fica isso? Será que a gente não está falando do útero feminino? Como seria possível ser feito da terra se o útero, de repente, também é um arquétipo para a terra? Olha que interessante. Aí a gente caminha para uma linguagem simbólica,
para uma linguagem que, de repente, do hebraico original, ela foi sendo traduzida, e a gente sabe que ao longo da história, muitas manipulações foram feitas em busca de poder, em busca de outros interesses, em busca de um monopólio de conhecimento, e a gente perdeu a lógica. A gente perdeu a verdade original porque a gente não pensou no que estava bem diante dos nossos olhos. A gente não pensou ali, ó, gente, no azul, não é verdade? É esse o resgate que a gente precisa fazer porque nós temos direito a essas informações. E quando a gente resgata o arquétipo da mãe, a gente devolve a saúde para a nossa vida, a gente devolve a nossa origem. E aí quem estuda espiritualidade sabe muito bem do que eu estou falando, do que significa a mãe para uma pessoa. O que significa a mãe dentro da espiritualidade, a mãe dentro da criação. Por que seria interessante tirar a referência da mãe? Por que as mulheres foram tão perseguidas ao longo da história? Vamos pensar sobre isso, gente. Por que até hoje, né? As mulheres sofrem perseguição. E a gente está aí com várias leis hoje, graças a Deus, sendo criadas. Eu posso falar isso como advogada. Nós temos diversas proteções jurídicas e cada vez isso se fortalece mais. Aqui no Brasil, com a legislação, a Lei Maria da Penha. Em outros lugares do mundo, isso vem sendo reconhecido, isso vem ganhando força. Mas a gente sabe que ao longo da nossa história, isso não foi sempre assim. Principalmente em períodos mais negros, mais sombrios da história. E isso do cristianismo, isso pós-cristianismo. Lá, primordialmente, na antiguidade, não era assim. Houve uma época em que as mulheres tinham, sim, muita força, em que os clãs, eles eram principalmente femininos. Por que as mulheres perderam força ao longo da história? Por que tiraram o arquétipo do sagrado feminino? Porque a energia feminina é energia criadora. Vamos combinar? Vamos pensar pela lógica, pela biologia? O masculino é semente. O masculino provê. O masculino fertiliza. Mas quem gera é o feminino. O útero é da mulher. A deusa gera. A deusa cria. Quem estudou biologia sabe que toda a base é feminina. Não existe cromossomo YY. Existe, doutores? Não. Existe XY e XX. Eu vou entrar aí numa briga de ideologia, de gênero? Não quero brigar com vocês, queridos ouvintes. Já vos amo. A gente está falando de energia, tá, gente? A gente não está falando aí de gênero, tá bom? De corpo. Nós não somos corpos, nós somos energia, sempre, não importa o corpo ao qual você nasceu, tá? Isso é outra coisa. Você pode estar num corpo e vibrar numa outra energia, tá bom? Isso é outra coisa. Estamos falando de energia, tá? Energia feminina, energia da deusa, tá? Energia da mãe, energia primordial. Por que isso foi tirado da humanidade? Vamos resgatar a nossa mãe, porque nós temos direito de ter a nossa mãe. Nós temos direito à maternidade. Tá bom, gente? Essa é a principal mensagem do programa de hoje. E eu preciso que você tenha isso muito claro na sua mente. A humanidade precisa acordar para este direito. E eu quero que hoje, neste Dia das Mães, né, que foi ontem, mas ainda estamos nessa vibração energética, que este Dia das Mães possa ser um resgate deste direito tão importante, tão primordial na nossa vida, na nossa história, que ele seja um marco na nossa vida, no geral, que você pense com carinho a respeito da nossa conversa hoje,
que você, ao acabar esse programa, reflita por alguns minutos se faz sentido tudo que eu falei. Pegue todas as coisas que você já estudou, que você já acessou de conhecimento. Pesquise história, pesquise biologia, estude um pouquinho o que fala medicina, o que fala genética, epigenética. Estude um pouquinho de cabala, das outras religiões. Veja se faz sentido, não fica só no que eu falei, não. Pesquisa, é importante. Faz uma oração para o arcanjo Raziel. Intui. Pergunta para ele o que ele acha, pede para ele falar diretamente com você. Nós estamos aqui, nós temos direitos que nós não conhecemos, mas eles são defendidos, senão nós não estaríamos aqui. Muita energia, eu vou falar isso todo o programa, muita energia foi direcionada para que nós estivéssemos aqui, para que nós nascêssemos. Nós temos direitos que nós não conhecemos e nós vamos acordar para eles. Então pensa com carinho na conversa de hoje. Nós temos direitos à nossa mãe. Você que não tem mais a sua mãe biológica ou que você tem mais de uma mãe, tem gente que tem tanta sorte, né? Que tem mais de uma mãe, tem mãe afetiva, tem uma tia, tem uma madrasta, tem uma mãe de consideração. Ou você que não teve ninguém que cuidasse de você como uma mãe, entenda que você tem uma mãe energética. Você foi gerado, você tem alguém que cuida de você e você não enxerga, você não sabe, mas você está aqui com um propósito. Você está me ouvindo agora com um propósito. Essa mensagem está chegando até você com um propósito. Então reflita sobre isso. Nós temos esse direito e é extremamente importante que você acorde para ele. A humanidade tem direito de resgatar a nossa mãe. E nós vamos fazer isso juntos, tá bem? Esse é o nosso Direito Azul de hoje. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que investiram esses minutinhos do tempo de vocês aqui em participar dessa segunda edição do programa O Direito Azul, hoje no dia 12 de maio. Espero que você tenha curtido muito domingo ontem ao lado das pessoas que você ama. Se você passou o domingo também sozinho, na sua própria companhia, que você tenha se aproveitado. Todos nós temos um lado de energia feminina, assim como nós temos um lado de energia masculina, que você possa ter vivido isso com equilíbrio dentro da sua própria natureza. Nós somos seres divinos, completos e maravilhosos. A natureza humana é poderosa e divina porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do divino e nós temos pai e mãe. Lembrem-se disso, tá bom? Eu quero convidar vocês a seguir as páginas, tá bom? Eu tenho lá no Instagram, põe lá no Instagram, você que tem Instagram, @ODireitoAzul, facinho, tá, gente? O Direito Azul, só colocar no Instagram, @ODireitoAzul. Você já vai me achar também, tá lá na marcação lá do... Quando você coloca lá o Direito Azul, vai aparecer a página do livro, você já me encontra lá como autora, tá bom? Tem Facebook também. O YouTube eu vou começar a mexer agora, mas tem algumas coisinhas lá também, você já consegue me achar, certo? E eu conto com a sua audiência toda segunda-feira, 8 horas da manhã, ao vivo aqui na Vibe Mundial. Espero que possamos criar aí esse laço, esses estudos dos nossos direitos não vistos, não reconhecidos pela humanidade. Nós vamos descobri-los juntos, ok? Fica por aqui. Esteja comigo toda segunda. E boa programação. Fica aqui na rádio. Tem muita coisa boa hoje ao longo do dia. Tá bom? Um beijo para você. Fica com Deus e excelente semana.